Meus irmãos, boa noite. Que o Senhor continue nos abençoando nessa noite. Como os irmãos podem ver, acredito que muitos hoje devem estar preparando aí os seus chesters, os seus jantares, né? E louvado seja Deus também por isso. Meus irmãos, nós começamos uma série de exposições no livro de Eclesiastes, do Eclesiastes, mas hoje aprove nós darmos uma pausa nessa sequência e, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, nós queremos trabalhar com os irmãos, meditar com os irmãos aqui no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Os irmãos puderam perceber desde o domingo passado, quando o pastor Márcio Alonso tratou ali, tanto no sermão matutino quanto no noturno, sobre as questões que envolvem ali o nascimento de Jesus. Quais são as implicações disso para a nossa vida? Hoje de manhã o pastor Éder também trabalhou esse ponto lá no texto de Isaías, trabalhando o texto de Isaías, e em como desde o início, há muito tempo atrás, surgiu essa promessa então da luz do mundo, a luz que nos ilumina nas trevas. Hoje eu quero tratar com os irmãos ainda sobre o nascimento de Cristo, porém nesse texto que é pouco costumeiro, eu poderia assim dizer, ser trabalhado o nascimento de Cristo. E hoje, se Deus quiser, nós veremos como o nascimento de Jesus interferiu e interfere até hoje no lado espiritual da nossa vida. Como isso afeta na nossa vida espiritual ou deve afetar na nossa vida espiritual. Então, peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12, e permaneça com ela aberta, por favor. Nós vamos orar agora mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela liturgia e pedindo que nos oriente nesse momento. Ó Deus, obrigado, Deus, porque até aqui nós falamos com o Senhor. Até aqui nós falamos com o Senhor através dos cânticos, dos hinos, das orações. Ó Deus, mas te pedimos que nesse momento o Senhor é que venha falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus, nos instrua, abra os nossos ouvidos, prenda a nossa atenção para que nós venhamos aprender aquilo que o Senhor requer para nós nessa noite. Ó Deus, que a começar de mim, o Senhor me ajude a expor a Tua palavra de forma fiel e verdadeira. O Senhor sabe das minhas limitações, ó Deus, das minhas fraquezas, aquilo que eu preciso melhorar, mas o Senhor, apesar disso, que o Senhor possa estar me usando, para que todos nós aqui nessa noite possamos aprender um pouco mais de Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é rica e é verdadeira e é perfeita. No nome do Senhor Jesus. Amém. A morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Esse é um verso de uma música chamada Uma Noite de Paz, de uma banda bem antiga chamada Fruto Sagrado. Provavelmente os mais velhos vão se lembrar dessa banda de rock gospel, que fez bastante sucesso na década de 90, por aí. O fato é que esse verso, a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer, apesar dela colocar a morte como sendo uma pessoa, ela exprime uma série de contradições de vitória. A morte sendo um inimigo invicto até então, um inimigo que veio em decorrência do pecado, um inimigo que possui um aliado famoso. Afinal, Satanás veio matar, roubar e destruir. Porém, a contradição está no fato de que, com o nascimento do Filho do Homem, o estado de morte eterna, o inimigo Satanás, sabiam que a sua derrota era iminente. O nascimento de Jesus não foi apenas um marco histórico, meus irmãos. Um marco histórico que, inclusive, até mesmo o mais cético não pode negar. O nascimento de Jesus, bem como a sua morte, a sua ressurreição, também foi um marco espiritual. Porque esse evento foi o começo de uma declaração de vitória sobre a morte, uma declaração de vitória sobre Satanás. Mas o mais grandioso de tudo isso é que o nascimento de Jesus Cristo também é o começo da declaração de que já não existiria mais nenhuma condenação para os que estavam em Cristo Jesus. Então, o que estava acontecendo espiritualmente durante o nascimento do Filho de Deus? E o que o nascimento de Jesus implica na nossa vida hoje? Será que ela é somente uma data bonita em que nós devemos comemorar, em que nós nos reunimos com os nossos familiares?
Como muitos sabem, o livro do Apocalipse foi escrito pelo último apóstolo então vivo, João. E o tema principal desse livro aqui, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre uma batalha entre o diabo e Deus. Eu vi certa vez um post no Facebook, onde havia uma imagem do diabo e Jesus numa disputa de queda de braço. Então embaixo assim, embaixo estava escrito: quem vence? Se Jesus curta, se o diabo só olhe, algo do tipo. Não se trata de uma batalha entre iguais. O livro do Apocalipse, como muito bem vai afirmar autores como Hendricks, como Kissemark, o livro ele vai tratar de uma vitória, da vitória de Cristo e a igreja sobre o mal. E esta é uma vitória interessante, porque ela não se trata de uma vitória sofrida, uma vitória em que alguns morrem pelo caminho. Não, a vitória narrada no Apocalipse trata de apenas uma declaração final. Uma declaração final sobre o vencedor, Deus Todo-Poderoso, e uma declaração final dos condenados. Nós veremos, no entanto, meus irmãos, que o já e o ainda não, eles se encaixam perfeitamente aqui no texto. Porque, embora Cristo seja vitorioso sobre a morte e sobre Satanás, e a igreja seja vitoriosa em Cristo, isso ainda não nos isenta de lutas. Isso ainda não não livra a igreja de todas as lutas que ainda está por vir. Mas quando nós lembramos da obra de Jesus aqui na terra, desde o seu nascimento, nós nos lembramos que por mais que nós passemos por dificuldades e lutas, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Por isso, o meu objetivo com esse sermão nessa noite é que todos nós possamos relembrar que por mais que nós estejamos em guerra, a nossa vitória é certa, porque a nossa vitória é Cristo Jesus. Por isso eu quero tratar com os irmãos aqui sobre 3 batalhas que esse texto vai mostrar, mas batalhas que declaram a vitória de Jesus e a igreja, uma vitória contra Satanás e seus seguidores. Nesse primeiro embate, nós temos aqui o embate entre o dragão e o filho, que vai dos versos 1 ao verso 12. E aqui, logo de cara, somos apresentados a 2 personagens, antes do nascimento do filho. O texto menciona no versículo 1 sobre uma mulher, que se encontra no céu. Essa mulher, ela está vestida do sol, e ela tem a lua debaixo dos seus pés. Ela também possui uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher, no versículo 12, se encontra grávida. E não somente isso, ela está em trabalho de parto aqui. E embora na nossa mente a gente já comece a fazer algumas associações para saber quem é essa mulher, o foco aqui ainda não é ela. O segundo personagem, que está em toda essa narrativa, tentando alguma vitória, é o próprio dragão. Esse dragão é grande, vermelho, ele possui 7 cabeças, em cada cabeça há diademas, e ele possui também 10 chifres. Ao que tudo indica, esse dragão também era muito poderoso. O texto menciona que com o balançar da sua cauda, ele derruba 1/3 das estrelas no céu. Obviamente, como o texto vai dizer logo mais à frente, esse dragão aqui descrito trata-se de Satanás. E por isso, há alguns pontos importantes aqui que nós devemos ter consciência. A primeira delas é que, pelo menos até essa cena, Satanás ainda possuía algum acesso ao céu. O início do verso 3 declara isso de forma muito, muito bem clara. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. E de fato, muitos pensam que Satanás, desde o Éden, já havia sido expulso de uma vez por todas do céu. Porém, nós encontramos evidências bíblicas de que antes de Cristo, Satanás ainda obtinha algum acesso ao céu. Vamos lembrar da narrativa da história de Jó, por exemplo. Jó, é dito ali no capítulo 1, no versículo 6 a 7, que Satanás se apresenta na presença de Deus. E o Senhor apenas pergunta de onde ele estava vindo. Note, na passagem de Jó, Deus não expulsa Satanás do céu, como se ele não pudesse mais estar ali. Ou como se Deus não tivesse o controle de quem entra e quem sai do céu. Não, simplesmente Satanás e outros se apresentam diante de Deus, e Deus faz uma pergunta a ele.
Alguns comentaristas vão dizer que a linguagem descrita ali em Jó são de anjos se apresentando para prestar contas a Deus. Satanás ali já é um inimigo, porém mesmo assim ele presta contas a Deus, ele presta contas ao Senhor. Nas palavras de Lutero, e ele tinha razão, Satanás é o diabo de Deus. Pois bem, esse acesso que Satanás possui ao céu, ele é cessado de vez quando Jesus nasce e começa o seu ministério. E essa cena, inclusive, é descrita pelo próprio Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 18, na ocasião, Jesus manda 70 discípulos pregar o evangelho. E junto com esses 70 discípulos, há também a autoridade que eles têm para expulsar demônios. Depois de um tempo, esses homens voltam. E eles voltam alegres, porque conseguiram pregar o evangelho e conseguiram ali fazer sinais em nome de Jesus. Então Jesus diz a seguinte frase: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Ou seja, Satanás agora é definitivamente expulso. E essa mesma cena é confirmada aqui no capítulo 12, a partir do versículo 7. Ou seja, a figura de Satanás ainda tendo um certo acesso ao céu, não é totalmente estranha, pois ela remete a um período antes do nascimento de Jesus Cristo. Um outro ponto importante é que o dragão aqui está em alerta. Ele está em alerta quanto à vinda do menino. Aqui no versículo 4 é dito que ele se coloca a postos, na frente da mulher, pronto para devorar o menino. Note, por que mesmo antes do filho nascer, Satanás já se encontra tão a postos, tão preparado para matar o menino? Bom, certamente ele se lembra da sentença proferida há muito tempo atrás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Ou seja, essa espera do dragão aqui no capítulo 12 para devorar o filho, não diz respeito, meus irmãos, a apenas o ano do nascimento de Jesus Cristo, literalmente. Claro que se refere a esse momento também. O decreto de Herodes para matar todos os meninos de 2 anos para baixo é um sinal disso, o dragão querendo devorar o filho. Porém, algo que fica claro em toda a narrativa bíblica é que o dragão sempre esteve a postos para matar o descendente da mulher. E nós acabamos de ver isso, inclusive, durante a história em Gênesis, que foi exposta aqui na igreja. Começa por Caim matando Abel, passa pelos descendentes de Caim e Sete, Esaú, Jacó, Israel e Babilônia, e tantos outros embates entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Entretanto, Satanás, o dragão, apesar de todas as suas tentativas, ele sempre falhou em tentar frustrar o plano redentivo de Deus. Ele sempre falhou em tentar evitar que o filho do homem nascesse. Mesmo Caim matando Abel, Deus manda Sete. Mesmo quando a humanidade toda se perdeu na iniquidade, Deus separa uma família para si e manda um dilúvio. Mesmo José sendo vendido ao Egito, para quem sabe morrer como um escravo, acarretando na morte, na extinção de todo o povo mais tarde, pela fome, ainda assim, isso estava nos planos de Deus, para que José fosse usado para salvar o povo ali daquela fome. Mesmo quando o povo se torna escravo do Egito, tendo ali naturalmente um futuro de extinção, Deus levanta um representante para libertar o seu povo. Mesmo um inimigo tão poderoso quanto a Babilônia, se levantando contra Israel, destruindo o templo, levando a muitos cativos, ainda assim Deus restaura a sorte daquele povo. Tudo isso para que se cumprisse o plano redentivo de Deus. Para que se cumprisse o plano redentivo de Deus quanto ao nascimento do seu filho. O texto vai descrever algumas características agora do filho. E é impressionante como que cada sentença do versículo 5, João parece encapsular uma história imensa dentro de algumas frases. Por exemplo, a primeira afirmação do versículo 5, que nasceu um filho varão. Esta frase
remete diretamente e imediatamente ao profeta Isaías, aonde ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, como nós vimos hoje aqui de manhã, Isaías 9, verso 6. Em outras palavras, meus irmãos, mesmo que o dragão estivesse agindo antes da vinda do menino, mesmo que ele estivesse a postos no momento do nascimento do filho, a profecia dada por Deus se cumpre sem qualquer impedimento. Jesus nasce vitorioso. A outra sentença do versículo 5 diz respeito a um destronamento de reino e a um estabelecimento de outro reinado, o reinado do Filho. João diz que esse menino irá reger as nações com um cetro de ferro. E com certeza alguns irmãos aqui, quando leram o termo cetro, já se lembraram de algumas coisas com relação à bênção de Judá, que o cetro não se apartaria de Judá. O rei viria da tribo de Judá, e esse reinado seria para sempre. Mas veja, há uma percepção de tomada de autoridade aqui. Alguns comentaristas vão dizer que antes do sacrifício de Cristo, juridicamente, e aqui nós temos alguns advogados e pessoas que querem ser advogados, juridicamente, nós éramos culpados, réus diante do juiz. Então, juridicamente, nós estávamos sob o domínio do pecado e de Satanás. Como Paulo vai dizer, e ele vai afirmar lá em Efésios, no capítulo 2, que nós vivíamos segundo o príncipe da potestade, ou seja, o mundo perdido, sem a justificação oficial, o homem estava como réu, culpado diante de Deus, portanto, à mercê de Satanás. Tanto que, lá na tentação de Jesus, lá no deserto, Satanás diz, lá em Lucas, capítulo 4, verso 6, o seguinte: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Em outras palavras, o mundo estava sobre o domínio legal que foi dado a Satanás. O próprio João destaca isso ao dizer que o dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Essas são símbolos representando o domínio de Satanás sobre todos os reinos da terra, dando a ideia aqui desse domínio. A autoridade essa que foi dada a ele, mas que ainda estava debaixo da soberania de Deus. Porém, essa autoridade ela foi retirada com a vitória de Cristo. E essa vitória foi declarada pelo próprio Jesus, quando ele diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ali Jesus ele estava dizendo que ele já havia pagado toda a dívida jurídica dos céus diante de Deus. Agora, estes réus justificados não estavam mais sobre a autoridade do advogado de acusação, mas agora eles estavam debaixo da autoridade do supremo advogado de defesa, como João vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. Advogado esse que inclusive se fez réu por nós. Meus irmãos, o nascimento, a expiação, a morte e a ressurreição de Jesus foram a derrota completa e jurídica sobre Satanás. Por isso que nós confirmamos isso com o hino de número 49 que nós cantamos. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Seguindo o texto, essa derrota de Satanás no âmbito aqui espiritual é narrada dos versos 7 a 12. O comentarista William Hendricks e outros também vão dizer que essa batalha de Miguel e os seus anjos contra Satanás, contra o dragão, ela não é literal, mas ela é jurídica. Satanás, com a vitória em Cristo, ele então é expulso e ele perde essa função de acusador. Agora ele não pode mais acusar os réus diante do juiz, ele perde o seu poder. Mas veja só um detalhe interessante no versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ou seja, Satanás, o dragão aqui, ele perde o seu posto oficial de acusador, mas ele ainda exerce esse posto extraoficialmente.
Ele não pode mais acusar os eleitos diante de Deus, mas ele pode nos acusar diante de nós, para que nós, porventura, possamos talvez desanimar e nos desviar. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que por acusações feitas no seu coração, dentro do seu coração muitas vezes, elas se esquecem da graça, elas se esquecem da salvação, e que a salvação é pelas obras, ou não é pelas obras, é pela graça. É muito fácil, nós ouvimos pessoas dizendo o seguinte: olha, eu pequei novamente, dessa vez Deus não vai me perdoar. Quer saber, eu acho que Deus não me perdoa, eu sou pecador demais, não tem como Ele me perdoar. Saiba que se você pensa assim, você pode ter ouvido algumas acusações de Satanás sobre a sua vida. Não se engane, você e eu somos maus. Você e eu não merecemos o perdão de Deus todas as vezes que nós caímos. Mas, meus irmãos, a graça é graça. É um favor que certamente nós não merecemos, mas nós recebemos. E, infelizmente, quando nós damos ouvidos a essas acusações do dragão, essas acusações podem nos fazer esquecer de verdades, de que a salvação é pela graça. O Senhor nos amou de forma incondicional. Eu me lembro de certa vez em que eu estava intercedendo por um jovem amigo nosso que estava sendo ali naquela ocasião possesso por um espírito maligno. E na ocasião uma irmã, uma senhora, chegou naquele local e mais do que depressa o espírito começou a menosprezar o caráter daquela irmã, dizendo: olha, você não é ninguém para me expulsar daqui. Você não tem poder para absolutamente nada, você não tem moral nenhuma para estar aqui. As palavras daquela irmã foram curtas e bíblicas, para não se dar muito papo com esse tipo de pessoa, por assim dizer. E a frase dela foi: de fato, eu não sou ninguém, mas eu pertenço a alguém que tem todo o poder. Saia em nome de Jesus. Simples assim. Meus irmãos, o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, nos livrou de toda a escrita de dívida que estava sobre nós. E nós não podemos nos esquecer disso. Até aqui nós podemos aprender alguns aspectos importantes a respeito da vitória de Jesus sobre o dragão. E talvez a principal delas é que o Senhor a qual você serve foi vitorioso antes, durante e depois da história. E esse Filho do Homem é o nosso Salvador. É Ele que nos representa. E é exatamente por causa dele que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é por isso que João registra no versículo 11, os eleitos aqui louvando a Deus, dizendo que venceram por causa do sangue de Cristo. Cristo venceu. Agora nós temos o segundo embate. Se o primeiro embate foi entre o dragão e o filho, agora o segundo embate é entre o dragão e a mulher. E aqui nós temos uma sequência lógica. Se o dragão que foi expulso do céu e foi derrotado pelo filho que nasceu, ele não conseguiu derrotar o filho, o próximo alvo com certeza então é a mulher que deu à luz ao filho. Mas quem é essa mulher? À primeira vista, é inevitável nos associar essa mulher aqui a Maria automaticamente, a serva do Senhor, escolhida para ser a mãe do menino Jesus. Porém, a literatura, desde os tempos da igreja primitiva, não faz essa ligação. A primeira citação de que essa mulher poderia ser Maria foi em meados do século IV, pelo escritor Epifânio. Um homem Epifânio cita que algumas pessoas ligavam essa mulher do capítulo 12 a Maria. Porém, a maioria dos escritos da Idade Média e até mesmo no Novo Testamento não embasa essa ideia. Um exemplo disso é a própria teologia que Maria usa lá no seu cântico. Maria, ela se enxerga como uma serva de Deus. Maria, ela se enxerga alguém que inclusive foi salva pelo Senhor.
Uma outra ideia bastante discutida é que a mulher aqui do capítulo 12 remete ao povo de Israel, pois Jesus veio de Israel, ou seja, a nação seria a mulher, a mãe que deu à luz ao Messias. E de fato, às vezes, a nação de Israel foi vista como a esposa. No Antigo Testamento nós vemos essa ilustração. Uma esposa casada com Deus. Tanto que quando o povo se entregava à idolatria, Deus considerava isso um adultério. Nós temos vários textos onde Deus diz isso. Então, alguns até pegam essa ideia para dizer, olha, no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, Israel que é a noiva, que é a mulher aqui. Porém, há algumas falhas também nessa ideia. Porque, inclusive, como o Dr. Kissemarker vai dizer, no período em que João escreve essa carta, esse livro, muitos judeus não acreditavam em Cristo. Na verdade, haviam muitos perseguidores judeus aos cristãos. Então, essa ideia de uma nação específica, literal, sendo a mulher, não parece plausível. A terceira ideia, e é a que parece mais bíblica e viável, é a ideia de que a mãe aqui trata-se de uma nação, não literal, mas uma nação espiritual. Os eleitos de Deus, a igreja invisível. Essa é a ideia da mulher aqui. E essa ideia se baseia em algumas declarações, como a de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 2, onde ele vai dizer que o povo de Deus, os filhos de Abraão, não foram aqueles de sangue literalmente judeu, ou aqueles que se circuncidaram fisicamente. Não, o povo de Deus são aqueles que fazem parte do Israel espiritual. Aqueles que foram circuncidados, não uma parte do seu corpo, mas do seu coração. E para corroborar ainda mais com essa visão, a igreja no Novo Testamento é vista até hoje como a noiva de Cristo, a mulher prometida para Jesus Cristo. Portanto, a mulher aqui do versículo 12 se trata da igreja, não da igreja visível, mas de uma nação espiritual, da igreja invisível, que verdadeiramente serve ao Senhor. E pensando nisso, meus irmãos, o fato dessa mulher aqui ser a igreja, isso nos traz duas perspectivas importantes, uma boa e uma preocupante. A boa é que, primeiramente, a igreja é colocada aqui como sendo gloriosa. Ela está vestida do sol, ela possui coroa, como nós vimos lá no início do texto. A igreja aqui é vista como sendo alguém que é protegida por Deus. No verso 6 é dito que Deus prepara um lugar no deserto para ela. No verso 14 é dito que essa mulher, ela recebe asas para que ela voe até o deserto e fique protegida lá por um tempo. E sobre esse tempo aqui, não dá tempo de nós trabalharmos todas essas simbologias, mas basicamente esse tempo significa não uma medida de tempo em que a igreja vai ser protegida, mas uma medida de tempo em que o mal agirá, em que o mal vai atacar a igreja. E para aqueles que pensam que esse mal, alguns chamam de o dia da tribulação, né? Muitos estão esperando o dia da tribulação. Surpresa, nós já estamos. Desde o dia em que Jesus voltou aos céus, nós já estamos no dia da tribulação. Desde que Jesus voltou aos céus, nós já estamos nos últimos dias. Então, esse tempo aqui se trata apenas de um momento limitado em que o mal vai poder atacar a igreja. Mas, enfim, a perspectiva boa é que a igreja é gloriosa aqui e que ela é protegida pelo Senhor. Mas há uma outra perspectiva e ela é preocupante. A perspectiva, meus irmãos, de que a igreja ainda pode sofrer ataques. A igreja ainda está suscetível, e ela é suscetível a ataques o tempo todo. Mas ela é protegida por Cristo. E então, nós chegamos à conclusão de que a maior riqueza de uma igreja não é a quantidade de membros. A maior riqueza da igreja não são os seus bens que ela possui. A maior riqueza da igreja é pertencer a Cristo, àquele que a protege. A maior riqueza da igreja, o ponto mais alto da igreja, mesmo nas tribulações, é se encontrar aos pés de Cristo. Nos versículos 15 a 16, nós temos aqui uma cena de ataque.
No versículo 15, o dragão ataca a mulher com um rio que sai da sua boca. No verso 16, a terra defende essa mulher, trazendo aqui novamente a figura de uma igreja, de uma mulher que é protegida pelo Senhor. Essa cena, meus irmãos, apocalíptica, traz uma realidade cada vez mais perceptível. E que aconteceu nas igrejas primitivas. Satanás sempre procurará um meio de atacar a igreja, de persuadir a igreja. Eu me lembro, por exemplo, na pandemia, nós estávamos cuidando de uma congregação numa cidade chamada Nova Crixás. E eu lembro que em um determinado ano, já estava começando a liberar, a frequentar a igreja, a ter uma aglomeração maior de pessoas. E eu lembro de ver a notícia de que políticos levantaram ali uma ação no STF para que a igreja fosse proibida de abrir até o final daquele ano. Todo o resto poderia abrir, menos a igreja. Meus irmãos, e isso é o mínimo. E olha que nós estamos em um país que nós temos liberdade religiosa, liberdade de expressão. Eu costumo dizer que uma igreja, o evangelho, quando ele não é atacado, isso é uma exceção, não é a regra. A regra, o comum, é que o mundo seja hostil contra a igreja, contra o evangelho. Mas o próprio Senhor Jesus nos conforta quando ele diz, lá em Mateus, no capítulo 5, versos 11 e 12, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, meus irmãos, o próprio Cristo nos protege. Sabe por quê? Embora seja preocupante a igreja passar por esses ataques do dragão, mas sabe por que ainda assim nós podemos nos alegrar? Pelo simples fato de que a nossa força, a vitória da igreja não vem dos seus membros. A vitória da igreja não vem da boa eloquência ou da inteligência do pastor que cuida dela. A vitória da igreja, ela está em Cristo, que é o supremo pastor. Nós podemos perceber, inclusive no texto, que quem prepara toda a proteção aqui é Deus. A igreja aqui é uma figura passiva. É Deus quem prepara o deserto para a mulher. É Deus quem dá as asas para que a mulher vá até o deserto e seja protegida. É Deus que abre a terra para que engula o rio que estava a fim de afogar a mulher. É Deus quem protege. A igreja é protegida. Porque no final das contas, o mundo não está confrontando a igreja, o mundo está confrontando ao próprio Deus. Sendo assim, a igreja é vitoriosa. Porque apesar de todas as tribulações, nós somos protegidos pelo Senhor. O terceiro e último embate. O primeiro foi entre o dragão e o filho, dos versos 1 a 12. O segundo foi entre o dragão contra a mulher, dos versos 13 a 16. Agora nós temos o dragão contra os eleitos. E aqui, obviamente, nós temos que entender a diferença que João faz entre a mulher e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se a mulher é a igreja, quem são estes? Esses não estão na igreja? Ou se eles não estão na igreja, como que eles guardam os mandamentos de Deus e testemunham de Jesus? Existem algumas interpretações a esse respeito. Alguns vão dizer que a figura da mulher representa a igreja nos tempos de João, e esses que guardam os mandamentos representam aqueles que ainda iriam acreditar em Jesus, ou seja, nós, por exemplo. Outra interpretação é que a mulher aqui significa o corpo de Cristo como um todo. E aqueles que guardam os mandamentos representam o cristão individualmente. E essa é a mais corroborada por muitos dos irmãos que estudam esse livro aqui. A mulher é o corpo. E esses que guardam os mandamentos é o indivíduo, é o cristão que vive o seu dia a dia. Já que o dragão não conseguiu derrotar o cabeça da igreja, que é Jesus,
já que ele não consegue impedir a igreja como um todo, mesmo perseguindo ela constantemente, o alvo agora então é o cristão individualmente. E é importante notarmos as duas características dadas ao cristão aqui. O cristão, ele guarda os mandamentos de Deus e testemunha de Jesus. Que é isso? Obediência e pregação do Evangelho. Essas duas características são vistas aqui como naturais para o verdadeiro cristão. No texto, o verbo aqui, guardam e têm testemunhado, estão aqui na voz ativa, e ele é um particípio, dando a ideia de uma ação contínua e diária. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele está diariamente guardando os mandamentos de Deus e diariamente testemunhando sobre Jesus Cristo na sua vida, ou na nossa vida. E alguns aqui podem até ter pensado, então eu estou com problemas. Porque se ser cristão significa obedecer os mandamentos diariamente, então eu não consigo. Eu já descumpri os mandamentos de Deus hoje. Com certeza. Não somente você, mas todos nós. Mas perceba que o termo que João usa é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O verbo guardar aqui, ele possui o sentido de você observar algo de perto. Por exemplo, eu me lembro de que na 8ª série, a professora pediu para a gente escrever, ou desenhar um mapa. E eu quis desenhar um mapa do Brasil. Eu tentei ali fazer o mapa do Brasil da forma que eu imaginava. Foi a primeira vez que o Brasil se pareceu com um ovo, mas tudo bem. Então eu me lembrei que na parede em cima assim tinha o mapa mundi. Então o que eu fiz? Eu fixei os olhos no mapa e fui olhando, acompanhando com os olhos o contorno do mapa do Brasil e fui escrevendo, desenhando aqui no papel. Obviamente não ficou perfeito, mas ficou parecido, porque eu observei minuciosamente o modelo. Aqueles que guardam os mandamentos aqui do texto, meus irmãos, possuem esse mesmo sentido. Ele não diz respeito àqueles que são perfeitos na observância dos mandamentos, mas ele diz respeito àquele que observa de perto os mandamentos de Deus, que constantemente observa a palavra de Deus, tentando fazer parecido, o mais parecido possível com os mandamentos que o Senhor nos deixou. E não será perfeito, nenhum de nós conseguirá copiar, guardar os mandamentos de Deus de forma perfeita, mas será o mais parecido, ou tem que ser o mais parecido possível, de acordo com a vontade do Senhor. E essa característica, somada ao testemunho de Jesus, meus irmãos, faz todo o sentido na vida do cristão. E é exatamente isso que faz com que o dragão se enfureça. E ele não quer que você perceba os mandamentos, ele não quer que você observe os mandamentos. Exatamente por isso que ele ataca. Mas muita gente acha que Satanás ele está muito mais interessado em possuir pessoas, em fazer uma espécie de estardalhaço, em um show. Não. Satanás ele está muito mais interessado em agir na sua mente, nos seus pensamentos. É muito mais vantajoso para o dragão fazer você pensar coisas como: eu não preciso de Deus. Ou, para que eu preciso ir na igreja? Olha, Deus sabe que eu sou bom, Deus sabe que, no fundo, eu sou uma boa pessoa. É muito vantajoso para Satanás fazer com que o jovem, o adolescente, passe a pensar que essa história de vir na igreja é mais como um evento social, sabe? E para aqueles que são menores de idade, vir à igreja é uma obrigação que se tem que cumprir. Ele não quer que você observe os mandamentos. Ou seja, o ataque do dragão, muitas vezes, é fazer com que você se sinta o Deus de sua vida. É fazer com que você se sinta bem consigo mesmo e se afaste de Deus. Meus irmãos, quantos e quantos já foram vencidos, por exemplo, pelo dinheiro a mais no trabalho, em detrimento de vir à igreja? Quantos jovens já beijaram tantas bocas, em detrimento de, em vez de se guardar
para a sua futura esposa ou esposo. Quantas e quantas pessoas tiveram as suas mentes ali influenciadas e se acham deuses de suas próprias vidas. E a pergunta que nós podemos fazer é: você acha que você está se dando bem? Preferindo o seu modelo de vida do que o modelo de vida de Deus? Ou do que os mandamentos de Deus? De acordo com a palavra de Deus, provavelmente Satanás está te atacando. E ele está vencendo, porque ele está influenciando a sua mente. Meus irmãos, eu quero partir para a conclusão. O nascimento de Jesus foi a inauguração do dia da vitória de Jesus e a sua noiva. Não é um dia apenas para se lembrar que Jesus nasceu, também, mas é um dia para nos lembrarmos que Jesus venceu. Ele venceu. E para concluir, eu quero fazer rapidamente 3 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é que nós temos uma arma de defesa e ataque contra esse dragão. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, que no capítulo 6, que a arma do cristão, entre elas, a sua espada é a palavra de Deus. João diz que o cristão é aquele que observa os mandamentos de Deus. Fica olhando o tempo todo para tentar fazer igual. Então nós temos um padrão aqui. Veja bem, a Bíblia é um livro como qualquer outro, no sentido que nós podemos lê-la, nós podemos decorá-la e estudá-la. Mas ao mesmo tempo a Bíblia é um livro como nenhum outro, porque ela é a única que nós não somente devemos lê-la, mas nós devemos viver o que está escrito nela. Você quer ser um servo segundo a palavra de Deus? Viva as Escrituras. Você jovem e adolescente, você quer viver para um propósito muito maior do que as suas vontades? Viva as Escrituras. Porque todas as vezes em que o dragão te atacar, com tentações, sofrimentos, perdas, mesmo que você se sinta fraco, aí é que você estará forte. Porque o poder de Deus em você se aperfeiçoa na sua fraqueza, como Paulo vai nos ensinar. A segunda aplicação é: você não está sozinho nas suas lutas, você tem a igreja. Nos últimos tempos tem percorrido uma ideia que não é bíblica. A ideia de que a igreja sou eu e a igreja é você. Isso não é verdade. A igreja não sou eu e a igreja não é você. A igreja somos nós. Em nenhum lugar das Escrituras nós encontraremos base para afirmar que é possível ser igreja sozinho. Todas as figuras bíblicas de igreja apresentam uma comunhão com os outros irmãos. O templo, um tijolo não é um templo. Corpo, um olho não é corpo. Somado a isso, nós temos a verdade bíblica do texto que nós lemos, de que Deus está com a sua igreja. Ele está protegendo a sua igreja. E mesmo que a igreja seja perseguida, injuriada, ela nunca morrerá, pois o Senhor a protege. Por isso que nós cantamos do hino de número 300, que diz: para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro e nem foi prata, foi o seu sangue que verteu. Sendo assim, a pergunta que nós temos que fazer é: você faz parte da igreja? O Senhor é o seu pastor por excelência? Ninguém, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém precisa passar pelas lutas sozinho. A igreja pode não ter pessoas que vão te livrar das lutas. A igreja pode até não te livrar das lutas, mas ela com certeza pode lutar com você nas suas lutas, porque a igreja é sustentada pelo Senhor. Terceira e última aplicação: a igreja não está desprotegida. Jesus nasceu e venceu. A morte e Satanás morreram de medo ao ver Jesus nascer, meus irmãos, porque isso é a declaração oficial de que Jesus é vitorioso.
E da mesma forma, como por exemplo em um casamento, onde um dos cônjuges tem sucesso em alguma coisa e o outro compartilha desse momento, compartilha desse sucesso, a noiva de Cristo também compartilha dessa vitória. A noiva de Cristo não compartilha uma vitória terrena, ela não compartilha uma vitória de status social, não. Mas ela compartilha uma vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre a condenação que estava sobre nós. Meus irmãos, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós somos alegres. Sendo assim, nós vamos agradecer o nome de Jesus, nós vamos engrandecer o nome de Jesus, dizendo que Ele é grande e muito digno de louvor.